Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, tratando sobre teoremas de circuito, e hoje vamos falar sobre teorema de Thevenin. É um assunto muito importante, né? Tema muito importante dentro de circuitos elétricos. Espero que você tenha um bom aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Teorema de Thevenin. Então, dando sequência, né, ao estudo dos teoremas de circuito, como já falado anteriormente, o objetivo desses teoremas é facilitar, né, a resolução de circuitos elétricos que possuem uma maior complexidade. Tá? Então, chamo a atenção mais uma vez para que vocês dominem cada um desses teoremas, pois isso te ajudará demais quando se deparar em análise de circuitos, né, circuitos de vários tipos, para você poder escolher qual o método que vai, digamos assim, tornar menos trabalhoso a sua análise, tá bom? Então vamos continuar. Na prática, muitas vezes pode acontecer de um determinado elemento em um circuito ser variável, normalmente denominado carga, ok? Enquanto outros elementos são fixos. Cada vez que o elemento variável for alterado, todo o circuito tem de ser analisado por completo novamente, tá? Porque isso é fácil de você compreender. À medida que você varia um determinado elemento, por exemplo, um resistor, né? Variar uma resistência, automaticamente valores de corrente e tensão no circuito como um todo também serão afetados. Então, para evitar esse problema, o teorema de Thevenin fornece uma técnica pela qual a parte fixa do circuito é substituída por um circuito equivalente. Ok? Então, nesses casos, né, que você precisa, né, variar, né, um determinado elemento, existe a parte fixa. E você pode, né, encontrar um circuito equivalente a essa parte fixa. E isso vai poupar grande esforço, né, vamos dizer assim. Então, de acordo com esse teorema, o circuito linear original pode ser substituído pelo circuito equivalente de Thevenin, as figuras a seguir que a gente vai mostrar. Então, eu tenho, né, um circuito linear de dois terminais, né, que gera ali uma corrente I, né, nos terminais A e B, onde ali nesse terminal A e B eu tenho a tensão V, que vai estar alimentando uma carga, como a gente já citou, fixa ou mesmo variável, tá bom? Então, esse circuito linear de dois terminais eu posso representá-lo como um circuito de Thevenin, onde eu vou ter a minha tensão de Thevenin, que é o VTH, polo positivo aqui em cima, a resistência de Thevenin, que eu vou chamar de RTH, e a minha corrente, ó, I, é a mesma que vai estar, né, fluindo aqui nos terminais A e B, onde eu vou ter aqui uma tensão V sobre essa carga. Ok? Então, a carga pode ser um simples resistor, como eu expliquei, ou um circuito qualquer, né? Então, isso aí vai depender muito de cada circuito que for, né, digamos assim, analisado. O circuito à esquerda dos terminais A e B, na figura abaixo, é conhecido como circuito equivalente de Thevenin. Como eu já havia antecipado, essa parte aqui, ó, dos terminais A e B, porque para a esquerda, a fonte VTH e o resistor RTH em série com minha fonte de tensão de Thevenin. O teorema de Thevenin afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão, VTH, em série com o resistor RTH, onde VTH é a tensão de circuito aberto nos terminais, no caso, nos terminais A e B, e RTH, a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desativadas. Muito importante essa definição aqui, tá? Principalmente no que diz respeito a quem é a tensão de Thevenin
como foi dito, né? Que é a tensão de circuito aberto ali nos terminais A e B sem a carga. E a resistência de Thevenin é a resistência vista ali, né, da entrada do A e B, desativando as fontes, né, independentes que porventura existirem. Fonte de tensão, né, seria, no caso, um curto, fonte de corrente de circuito aberto. Como encontrar a tensão equivalente de Thevenin VTH e a resistência equivalente de Thevenin RTH? Então vamos ver, desenvolver aí o que a gente escreveu no slide anterior. Suponha que os dois circuitos mostrados sejam equivalentes. Dois circuitos são ditos equivalentes se tiverem a mesma relação tensão-corrente em seus terminais, como visto na videoaula anterior, né? A gente já citou esse detalhe de equivalência de circuito. Com isso, vejamos o que tornará os dois circuitos mostrados como equivalentes. Se os terminais A e B forem tornados um circuito aberto, eliminando-se a carga, nenhuma corrente fluirá. Ok? Então, portanto, a tensão nos terminais AB, da primeira figura abaixo, terá de ser igual à fonte de tensão VTH, da segunda figura, já que os dois circuitos são equivalentes. Então, ok? Tem a primeira figura aqui. Quando eu retiro a carga, né? O que eu vou ter? Tá? Eu vou retirando a carga. Essa tensão, eu não vou ter aqui essa corrente fluindo, circuito aberto. Então, essa tensão nos terminais A e B é a própria tensão de Thevenin VTH. É isso que ele está dizendo aqui. Logo, VTH é a tensão de circuito aberto, como eu falei, com a retirada da carga, nos terminais A e B, conforme ilustrado na figura a seguir. Né? Ou seja, circuito linear de dois terminais. Tensão de open circuit, aqui em inglês, OC, né? Circuito aberto. AB, VTH, tensão de Thevenin, é o próprio VOC. Tensão de Thevenin é igual a tensão de circuito aberto, ou VOC. Enfatizando com a carga desconectada e os terminais em circuito aberto. Desligamos todas as fontes independentes. A resistência de entrada ou resistência equivalente do circuito inativo nos terminais A e B da primeira figura mostrada deve ser igual a RTH da segunda figura mostrada, pois os dois circuitos são equivalentes, ok? Então, desligando todas as fontes independentes e olhando ali dos terminais, né, A e B, a gente vai ter ali a resistência de Thevenin. Então, vejamos. Portanto, RTH é a resistência de entrada nos terminais ali A e B quando as fontes independentes forem desligadas, como pode ser observado na figura abaixo. Ou seja, então vamos lá. Circuito linear com todas as fontes independentes iguais a zero, né? Fonte de tensão em curto, fonte de corrente em aberto. Resistência de entrada, ó, olhando aqui de AB, vai ser a minha resistência de Thevenin. Portanto, resistência de Thevenin igual a resistência de entrada através dos terminais A e B. Para aplicar esse conceito na determinação da resistência equivalente de Thevenin, RTH, precisamos considerar dois casos. Então vejamos. Caso 1. Se a rede não tiver fontes dependentes, desligamos todas as fontes independentes. RTH é a resistência de entrada da rede, olhando-se entre os terminais A e B, como ilustrado na figura mostrada já anteriormente. Caso 2. Se a rede tiver fontes dependentes, desligamos todas as fontes independentes. Pelo teorema da superposição, as fontes dependentes não devem ser desligadas, pois elas são controladas por variáveis de circuito, como já mencionado também em aulas anteriores. Aplicamos uma tensão V0 aos terminais A e B e determinamos a corrente resultante I0.
Então, RTH vai ser V0 sobre I0, conforme mostra na figura abaixo. Então, isso é quando eu tenho, né, uma fonte independente. Circuito linear com todas as fontes independentes iguais a zero. Tá? Eu entro aqui insiro, né, uma tensão V0, representada aqui por essa fonte, e uma resistência I0, né, nesse sentido. Então, resistência de Thevenin, V0 sobre I0. De forma alternativa, poderíamos inserir uma fonte de corrente I0 nos terminais A e B, como na figura abaixo, e encontrar a tensão entre os terminais V0. Da mesma forma, posso acrescentar como se fosse uma resistência, uma fonte de corrente, né, I0, e obter, né, nos terminais A e B a relação V0 sobre 0 que vai me dar o RTH. Colocando todas as fontes independentes igual a zero, não se esquecendo disso. Seguindo, de forma alternativa, poderíamos inserir uma fonte aqui já, basicamente foi repetido aqui, tá? Chegamos novamente a RTH, V0 sobre 0, só para fechar aqui o entendimento. Qualquer um dos dois métodos leva ao mesmo resultado, né? Fica claro porque o resultado vai ser V0 sobre 0, que é RTH. Em ambos os métodos, podemos supor qualquer valor de V0 e 0, né? Um valor hipotético para se obter essa relação. Poderíamos usar, por exemplo, V0 igual a 1 volt ou I0 igual a 1 ampere, ou até mesmo valores não especificados de V0 ou I0. A escolha de 1 volt ou 1 ampere, né, muitas das vezes, para facilitar, né, também os cálculos, esse é o objetivo. Muitas vezes pode ocorrer que de RTH assumir um valor negativo. Nesse caso, a resistência negativa V igual a menos IR implica o fato de o circuito estar fornecendo energia. Tá? Então, esse é um detalhe para justificar esse sinal negativo de RTH. Isso é possível em um circuito com fontes dependentes. Tá? É importante deixar isso bem claro. O teorema de Thevenin é muito importante na análise de circuito, eu diria muito importante mesmo, como eu falei no início, e enfatizo agora novamente. É um dos teoremas mais fundamentais da análise de circuito, porque ajuda a simplificar um circuito, que é o nosso objetivo, né? E um circuito grande pode ser substituído por uma única fonte de tensão independente e um único resistor. Então, realmente, essa é a grande, né, sacada desse teorema de Thevenin. Essa técnica de substituição é uma poderosa ferramenta no projeto de circuitos, né, que realmente é o grande objetivo, né, do engenheiro, né, elétrico, né, que trabalha com circuitos, projetos e assim por diante. Como mencionado, um circuito linear com uma carga variável pode ser substituído pelos equivalentes de Thevenin, excluindo-se essa carga. A rede equivalente se comporta externamente da mesma maneira que o circuito original. Consideremos um circuito linear terminado por uma carga RL, conforme mostra a figura abaixo. Então, tem aqui um circuito linear, e entre os terminais A e B tem essa carga RL, tá? Onde flui ali, né, através desse resistor RL, essa carga, uma corrente IL. A corrente IL através da carga e a tensão VL na carga são facilmente determinadas uma vez que seja obtido o circuito equivalente de Thevenin nos terminais da carga, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, eu inicialmente isolando esse terminal AB, retirando essa carga, encontrando a tensão de Thevenin, como a gente já aprendeu, que é essa tensão, né, olhando aqui em circuito aberto. E também
desativando as fontes, né? No caso aqui, a tensão de VTH, a tensão de fonte de tensão, num curto, eu vou encontrar a resistência de Thevenin olhando também aqui pelos terminais A e B. E no fim eu tenho a tensão de Thevenin em série com o resistor de Thevenin, e aí eu volto com a minha carga, e aí o circuito fica simplificado, como a gente pode observar. No caso aqui, com a resistência de Thevenin em série com a minha carga RL, né? E com a minha corrente IL. Então fica um circuito bem mais tranquilo de você de desenvolver. Novamente aqui, né? Dessa figura obtemos IL como? IL é o meu VTH dividido por RTH mais RL, né? Que é basicamente a aplicação aqui da lei de Ohm, primeira lei de Ohm. E VL é RL vezes IL, é isso? Que é a tensão sobre o resistor RL. E quem é IL? Está aqui, ó. VTH sobre RTH mais RL. VTH sobre RTH mais RL vezes RL, como está aqui. Com isso, né, a gente conclui mais uma vez esse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Chama atenção, né, na importância, mais uma vez, de você dominar os conceitos apresentados aqui nessa aula, uma vez que o teorema de Thevenin é um teorema muito utilizado em circuitos elétricos. Antes de encerrar, caso você tenha interesse na contratação de aulas particulares, presenciais ou remotas, né, para esta disciplina ou para outras disciplinas de engenharia elétrica, estou deixando aqui meu WhatsApp e terei imenso prazer em te atender. Tá bom? Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.